Então, nós estamos na aula 3 do curso. Hoje, o nosso assunto vai ser considerações mediúnicas, né? Considerações sobre reuniões mediúnicas. Então, o assunto vai estar voltado para a reunião mediúnica. Tem muita gente que chega numa casa espírita e já quer ir para o grupo mediúnico, para a reunião mediúnica. A gente vai explicar como é que funciona. Será que pode já? A pessoa chega, na primeira vez, já pode ir para um grupo mediúnico? Como que é composto um grupo mediúnico? Quantos médiuns podem participar de uma reunião mediúnica? Quando um espírito comunica, será que eu devo estar perguntando para ele quem ele é? Como é que isso funciona tudo? Isso a gente vai discutir, então, no dia de hoje. Vamos começar falando de um assunto que está no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 29, item 331. Nesse item, Kardec nos esclarece o seguinte, que uma reunião é um ser coletivo. Que uma reunião, ela é uma soma de todos os membros que participam de uma reunião. Então, uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros e formam como um feixe. E aí ele completa. Ora, esse feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então, um grupo mediúnico ele deve ser muito, mas muito homogêneo, porque é um trabalho muito sério. Quanto mais pessoas tiverem que não estejam com a mesma ideia, o mesmo pensamento, as mesmas intenções, essa reunião mediúnica tende a ter problemas, porque a reunião é um ser coletivo, é a somatória de quem está participando ali. Como que eu consigo um grupo homogêneo? Quais são os critérios para eu conseguir um grupo homogêneo? Segue. Uma coisa muito importante é o número de componentes de encarnados, para que eu consiga a homogeneidade desse grupo. Vamos ver o que dizem alguns autores espíritas para nós. Hermínio de Miranda, neste livro fantástico chamado Diálogo com as Sombras, que a gente recomenda a todo que quiser participar de um grupo mediúnico ler esta obra, Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda. No capítulo 1, chamado Grupo, ele diz assim para nós, que a experiência recomenda que os grupos não devem ser muito grandes, pois quanto maiores, mais difícil mantê-los em clima de disciplina e harmonia. Então, o Hermínio de Miranda, pela experiência toda dele, ele coloca para nós que quanto maior é o grupo, menos eu vou conseguir a homogeneidade. Então, ele diz que o grupo mediúnico não pode ser muito grande. E aí ele fala, quanto mais homogêneo, muito mais eu vou conseguir produtividade no grupo. Segue. Numa outra obra, chamada Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, de Carlos Vampete e Vera Campetti, diz assim para nós, um grupo grande se torna muito heterogêneo. Há muita dificuldade manter todos no mesmo nível de equilíbrio. Quebra-se com frequência o esforço de concentração e o prejuízo é certo para a tarefa. Então, encontramos uma outra obra que vem dar a chancela também para nós, dizendo, olha, se o grupo for muito grande de médios, você não vai conseguir ter homogeneidade. As pessoas vão se dispersar demais e vai haver prejuízo para a tarefa. Segue.
Voltamos ao Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 332. Kardec diz assim: sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, fácil é de compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Então, Kardec também traz o pensamento dos espíritos dizendo isso para nós, que grupo muito grande de participantes, de assistentes, causa problema com a questão da homogeneidade. Segue? Pode seguir, Edson. Isso. Bom, a gente estava falando, então, que grupo grande... O que é um grupo grande de médiuns, né, para reunião mediúnica? Aí, no livro No Invisível, de Leon Denis, ele diz para nós o seguinte, ele sugere que o número ideal de médiuns que participem de um grupo seja de 8 a 12. Desculpa. Ele fala que menos de 8 é muito pouco. E acima de 12 é muito. Então, ele sugere que os grupos mediúnicos sejam entre 8 e 12 participantes. Segue. Voltamos ao Livro dos Médiuns, agora no item, capítulo 29, item 335. Então, nós já vimos de quanto é a importância a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Nos agregados poucos numerosos, todos se conhecem melhor, há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para eles entram. Então, num grupo em que você não tem um número muito grande, as pessoas se conhecem melhor, se ajudam melhor, você evita ter atritos muito. Quando é muito grande, geralmente aparecem atritos entre os participantes do grupo. Então, fica claro que Kardec era favorável à formação de vários grupos, pouco numerosos. Dizia ele, quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil é conterem-se todos os presentes. Então, um grupo mediúnico deve, então, como disse o Leon Denis lá atrás, não ser maior que 12 participantes, nem menor que 8, porque senão, acima de 12, vai ficar muito difícil conter as pessoas. Então, para você conseguir uma boa eficácia de um grupo mediúnico, você tem que ter um certo número de médiuns, e claro, esse é o primeiro critério que nós estamos falando, quantidade. Depois a gente vai falar da qualidade. Segue. Voltando, então, ao livro Diálogo com as Sombras, lá no capítulo 1, o grupo, Hermínio diz para nós, é essencial que todos se estimem no grupo e entre os grupos. Porque, como Kardec falou ali atrás, numa casa espírita, vai acabar acontecendo que você vai ter muito mais que 12 médios que vão participar de um grupo mediúnico. Então, você vai acabar formando vários grupos, 3, 4, 5 grupos, ou mais, de trabalhos mediúnicos, para fazer reunião mediúnica, né? Então, você vai ter vários grupos. Então, é essencial que aquele que participa de um grupo se estime com aqueles que ele está participando. E que entre os grupos não haja rixa, não haja, né, desavenças. Então, é essencial que também se estimem os médios entre os grupos. Isso é muito importante. Nenhum grupo se achar mais importante que o outro. Segue. Bom, terminamos um tópico. Uma situação em que nós estamos falando como é que se compõe, então, um grupo mediúnico. Nós vimos que para você conseguir ter uma homogeneidade de ideias, de pensamentos, de ideais, não pode ser muito grande. Esse grupo ele tem que ter um certo limite de pessoas e que as pessoas se estimem entre elas. Uma outra coisa importante, a gente vai ver agora, que é a composição dos médios para uma reunião mediúnica. Por exemplo, vamos ter um grupo de 12 pessoas, está aqui, ó, né?
eu coloquei ali em cima uma composição hipotética, porque isso aqui não é regra, mas que vale para a gente ter uma ideia, para a gente fazer uma discussão agora. Nós temos, então, você imagine, aqui eu coloquei um grupo de 12 pessoas, onde a gente tem 2 doutrinadores, 2 médios de psicografia, 2 médios de psicofonia e 6 médios de sustentação. Mas pode ter médio vidente no meio, ou o próprio psicofônico pode ser vidente também, pode ter mais uns 2 médios de psicografia, aí pode variar. O que não pode é ter, por exemplo, um grupo que tenha 10 médios de psicofonia e 2 doutrinadores. É preciso que nós tenhamos uma variedade de médiums nesse grupo. Então, aqui a gente colocou uma situação assim, média, né? Em que vamos ter doutrinadores, 2, que sempre é bom ter mais de um doutrinador, porque se um falta, o outro ajuda, ou depende, uma comunicação é um que doutrina, a próxima é o outro, e assim vai, né? Isso vai tudo de ajuste do grupo daí. Nós temos 2 médios de psicografia, porque geralmente durante a reunião os médios de psicografia tiram algumas mensagens. Temos 2 médios de psicofonia, nós colocamos só 2 aqui para dar um exemplo, né? uma situação hipotética. Então, enquanto um médium permite que o espírito fala através dele, o outro fica em concentração, descansando, né? Aí a próxima comunicação pode ser através desse médio de psicofonia, enquanto o outro tem uma certa liberdade também de descanso. Então, isso aqui é uma composição hipotética. Então, o que não pode deixar de ter numa reunião mediúnica é doutrinador, o médio de psicofonia e o médio de sustentação. Isso é muito importante. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Vamos em frente, Edson. Bom, nós vimos ali que tem médio de psicofonia e de psicografia. O que são esses? Segue. O médio de psicofonia é aquele pelo qual o fenômeno mediúnico, o espírito comunica através da voz do médium. Então, o espírito faz com que o espírito fala através do médium. Usa a voz do médium para falar. Sobre isso, a gente depois tem uma aula bem inteirinha, falando de como é uma psicofonia, os mecanismos da psicofonia, sem problema nenhum. Aqui eu só estou dando um resuminho. Então, psicofonia é quando o espírito fala através do médium, usando a voz do médium. E a psicografia é quando um espírito escreve através do médium. É escrito daí. O outro daí é a voz, e na psicografia é a escrita. Então, isso não pode faltar. E esse médio de sustentação, quem é o médio de sustentação? Segue. Nós vimos nas reuniões anteriores que todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. Nós somos médiuns de intuição, inspiração e percepção. Nós vimos que todo mundo é médium. Todos nós somos. Todo ser humano é médium de intuição, inspiração e percepção. Nem todos são médios de psicofonia e psicografia. Nem todos são vidência, né? Porque são mediunidades que têm um diferencial. A gente explica isso na reunião, no estudo que a gente fez, chamado Somos Todos Médiuns. A gente já fez esse estudo. Então, todos nós, como somos médiuns de intuição, de inspiração, para que nós consiga sustentar uma reunião. O que é sustentar uma reunião? Então, durante uma reunião, nós encarnados estamos ali em 12 pessoas. Mas numa reunião mediúnica, vai existir centenas de espíritos. Vai estar comunicando na reunião ali um espírito, enquanto os demais vão estar ali criando situações de serem percebidos. Então, muitos de nós que somos apenas médios de intuição, de inspiração e de percepção,
nos tornamos médios para sustentar aquela reunião. O que é sustentar a reunião? Nós vamos perceber o que está acontecendo na reunião fluidicamente, vamos ter intuições, nós vamos perceber sensações de espíritos que estão aflitos, angustiados, revoltados, e vamos mentalmente conversando com eles. Isso vai fazendo com que o ambiente se torne calmo, possibilitando que daí um ou outro dessas centenas de espíritos que estão ali comuniquem através de uma psicofonia, para poderem serem orientados, e enquanto isso, os demais médios de sustentação, que é o médio de intuição, inspiração e percepção, ficam equilibrando os fluidos que estão no ambiente. Então, muitas vezes, o médio de sustentação, que é o médio de intuição, inspiração e percepção, durante uma doutrinação de psicofonia, a gente fica também conseguindo vibrar por aquele espírito que está comunicando e a gente pode perceber alguma necessidade que o espírito está tendo e que, de repente, o doutrinador não percebeu. E nós podemos ajudá-lo mentalmente. Como também podemos mentalmente ajudar o doutrinador, auxiliando ele, emitindo ideias e pensamentos do que deveria ser dito ali também. Então, a importância é muito grande de um médium de intuição, de inspiração e percepção nas reuniões mediúnicas. E quantas pessoas eu vejo dizer assim, mas eu só tenho intuição, eu só tenho inspiração, eu só tenho percepção. Eu queria ser médium de evidência, eu queria ser médium de psicofonia. Veja a importância de um médium de intuição numa reunião mediúnica. Como a gente colocou ali, aquela mesa ali, né? Se eu tivesse 10 médios de psicofonia e 2 doutrinadores, aquela reunião não iria ter um efeito tão positivo quanto aquela distribuição que a gente fez ali, mantendo mais médios de percepção, de sustentação na reunião. Porque se eu tivesse 10 médios de psicofonias, de repente eu ia ter comunicações simultâneas e que não iria ser conveniente para a reunião ali. Então, por isso, o médio de sustentação, quem é médio de intuição, quando for participar de um grupo mediúnico, tem uma tarefa muito grande. Muito grande. Segue. Agora, se nós somos médiuns, né, de intuição, inspiração e percepção, tem como eu melhorar, me tornar mais eficaz, produzir mais numa reunião? Tem. O que a gente tem que fazer? Segue. Eu tenho que controlar os meus pensamentos, meus sentimentos, meus desejos, eliminando pensamentos negativos, de revolta, de angústia, de medo, eliminar, ter sentimento de mágoa, de rancor das pessoas, porque quanto melhor for o meu pensamento, eu vejo ali na figura de cima, onde os centros de forças estão todos sujos, com energias sujas. Agora, na figura de baixo, os centros de forças, claro que eu ampliei bastante, ele não é desse tamanho, não, mas é só para a gente ter uma ideia. Os pensamentos estão limpos. Por quê? Porque quanto mais positivo são os meus pensamentos, meus sentimentos, meus desejos, as energias que fluem entre os centros de forças e que entram e saem, são energias limpas, sutis. Então, quanto mais energia sutil eu tiver, aumenta as minhas percepções. Quanto mais energias negativas, sentimentos, desejos, pensamentos, diminui mais as minhas percepções. Então, se eu quero trabalhar num grupo mediúnico e ter bastante percepção, bastante intuição, bastante inspiração, comecemos a cuidar do que pensamos e do que sentimos. Próxima. E vamos
finalizando esse item, falando um pouquinho do médio doutrinador. Quem é o médio doutrinador? Segue. Só lembrando que o teu microfone estava no mudo, mas a pergunta está aqui. Leia, não teria um limite para o médio de psicofonia. Comunicar durante a reunião não teria limite. Porém, seria aconselhável que houvesse esse revezamento entre um médio e outro, justamente para ele refazer as energias, porque muitos dos espíritos que comunicam pelos médios são espíritos sofredores, são espíritos necessitados de ajuda espiritual. E na hora da comunicação, há um intercâmbio entre há uma simbiose energética entre o médium e o espírito, né, que está comunicando. Então, o médium acaba ficando impregnado dessas energias. Claro que essas energias vão se dissolver. Porém, precisaria um tempo, um curto espaço de tempo para que ele se recuperasse. Por isso que, então, seria interessante, como eu comentei há pouco, que houvesse, né, entre uma comunicação de um espírito, a próxima fosse através de outro método de psicofonia para que aquele recuperasse, e assim sucessivamente. Mas não tem limite, não. Não teria limite. Bom, vamos continuar então agora falando do médium doutrinador. Segue. Tem um material muito interessante chamado Como Doutrinar os Espíritos. Esse material, ele está disponível no blog, depois eu vou mostrar onde que ele está. Diz assim neste livro: o médium doutrinador é o companheiro que presta ao espírito sofredor os primeiros socorros no serviço de esclarecimento espiritual. O que acontece? Muitas pessoas desencarnam e encontram no mundo espiritual aquilo que eles não tiveram orientação quando encarnaram. Eles acharam que iam desencarnar ou que iriam para um local que ia ter só alegria ou sofrimento imenso. E aí eles desencarnam e a vida continua. E aí eles acabam ficando aflitos, desesperados, querendo entender o que está acontecendo com eles, aonde que eles estão. E isso causa para eles um grande sofrimento. Falta esclarecimento para eles. E na situação espiritual que eles se encontram, o seu perispírito está muito denso. Não consegue ver os espíritos de luz que estão próximos a eles para ajudarem. Eles só conseguem ver a nós encarnados. Então, eles acabam se aproximando de nós encarnados para tentar obter esclarecimentos. E muitos deles são levados a reuniões mediúnicas para que recebam o esclarecimento daquilo que eles estão passando agora. E o médium doutrinador é aquele que vai receber e vai iniciar, fazer os primeiros socorros de esclarecer esse espírito da situação que ele se encontra. Não vai dizer para ele imediatamente que ele já está desencarnado. Não, não é assim. Ele vai conversar, vai esclarecer, até que esse espírito vá entendendo a nova situação que ele se encontra. Então, nas preleções que ele efetua a desencarnados, então ele tem a função de despertar a consciência através do conhecimento espírita e do Evangelho de Jesus. Então, o doutrinador, ele é aquele que vai fazer
o esclarecimento inicial, para que esse espírito receba o entendimento e possa prosseguir a sua vida, a sua evolução no plano espiritual. Porque aquele que se encontra perdido, sem orientação, não sabe que rumo vai seguir. Por isso que é importante os trabalhos de reuniões mediúnicas, o trabalho que as casas espíritas fazem. Esse é um trabalho importantíssimo. Mas eu sempre digo que é importante, muito importante, se nós conseguíssemos esclarecer os encarnados antes de desencarnarem, porque não precisariam passar por esse momento. Mas como são milhares de espíritos que desencarnam sem ter a noção sobre a vida espiritual, e aí então eles precisam dessa ajuda dos médiuns, né? E o médium doutrinador é o que faz os primeiros passos de esclarecimento. Segue? Nesse livro, O Diálogo com as Sombras, veja como é importante esse livro. Eu já falei que é necessário que todo mundo leia. Neste livro, o Hermínio aponta 5 qualidades ou aptidões que ele considera básica para um doutrinador. Primeiro, ter conhecimento doutrinário espírita. Como é que eu vou orientar alguém sobre a vida espiritual, a situação em que ele se encontra, se eu não estudar a doutrina espírita? Eu vou encontrar tudo isso no livro Os Espíritos, no livro Os Médios, no livro Céu e Inferno, no livro A Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a pessoa tem que ser um conhecedor da doutrina espírita para poder orientar de acordo com os postulados da doutrina espírita. Conhecer o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque ele vai esclarecer. Muitos desses irmãos estão revoltados, cheios de mágoas. E aonde a gente encontra as lições que ensinam sobre o perdão, sobre paciência, sobre compreensão? É os ensinos de Jesus. Então, ele tem que conhecer isso também. Uma outra coisa importante, autoridade moral. Quando nós falamos no assunto, somos todos médios, a gente colocou que até o evento da doutrina espírita, do aparecimento, do livro, o livro dos médiuns, se conhecia, se sabia que existia a comunicação com os espíritos, só que a gente não sabia o que fazer com a comunicação. E a gente falou que a partir do livro dos médiuns, a gente aprendeu a ter controle da mediunidade. E esse controle da mediunidade passa pela questão moral. Então, a autoridade moral é muito importante a hora que você vai conversar com o espírito. Como é que você vai dizer para um espírito que ele deve perdoar se o doutrinador tem raiva de um monte de pessoas? Então, se ele tem raiva, primeiro ele que resolva essa questão com as pessoas, faça a harmonização com essas pessoas, porque senão o espírito vai ficar jogando na cara dele. Olha, você está pedindo para mim perdoar e você não perdoa? Então tem que ter autoridade moral. Tem que ter fé, acreditar no que está falando. E tem que ter amor. Eu vou falar um pouquinho mais disso no slide seguinte. Vamos lá. Quando eu falei do conhecimento doutrinário espírita e do evangelho, a pessoa, o doutrinador, ele tem que saber, entender e atender o comunicante dentro do seu grau de evolução e necessidade do momento. Então, ele vai passar a orientação espírita, os ensinos do Evangelho de Jesus, dentro da condição que que aquele espírito que está em sofrimento possa entender. Eu já tive situação em que eu já trabalhei em várias casas espíritas, já fui
diretor doutrinário, presidente. E, certa vez, eu tive que conversar com um doutrinador, porque, normalmente, você leva de 10 a 20 minutos em cada doutrinação. E ele levava 2 horas cada doutrinação. Era um absurdo. Aí, o que ele fazia? Ele tentava passar todo o ensinamento da doutrina espírita numa vez só para aquele espírito. Não é isso. O espírito estava em sofrimento, angustiado. Então, ele precisava de alguns tópicos essenciais para fazê-lo pensar, para fazê-lo mudar. Então, você não pode passar tudo o que você conhece para um espírito uma vez só. Então, você vai ter que atender esse espírito comunicante dentro da sua necessidade daquele momento. Tudo vai ter tempo. Esse espírito vai aprender mais a hora que ele se equilibrar e for para as escolas espirituais. O plano espiritual é cheio de templos, de casas espíritas, de igrejas, para as pessoas aprenderem depois mais. Então, tudo dentro, né, da normalidade, para que a pessoa só saia daquela situação. Ter autoridade moral, então, que se adquire através de uma boa conduta, do melhor que sabemos e podemos. Alguém pode pensar assim, então, para ser um doutrinador, a pessoa tem que ser uma pessoa pura. Não, não é isso. Todos nós, num planeta de provas expiatórias, vamos ter dificuldades, vamos ter problemas. Mas você, quando está lutando para vencer o problema, vencer a tua fraqueza, é uma coisa. A hora que você não está fazendo nada para melhorar, é outra coisa. Então, se você tem alguma deficiência e está lutando para vencer essa deficiência, você tem autoridade moral, porque você está tentando resolver. Por isso que você não precisa ser puro, como alguns pensam. Você buscando fazer o melhor para vencer aquela fraqueza tua, já é uma condição que coloca em uma situação de autoridade moral perante aquele que não está fazendo nada. Segue. Eu falei ali da fé antes, né? Então, a fé é que traz aquela convicção das realidades espirituais, pelo conhecimento, pela experiência que a gente tem. Eu falei isso, né, que é muito importante, porque quantos espíritas acreditam na vida espiritual, na comunicação com os espíritos, mas vivem aqui na Terra como se isso não existisse. Continuam fazendo maldades, continuam arrumando intrigas. São espíritas que não fazem a sua reforma moral. Então, a fé que ele tem, na verdade, ele fala, mas não vive aquilo que ele fala. Ele lê, mas não vive o que ele lê. Então, quando eu falo em fé, a pessoa tem que ser convicta naquilo. Por isso que o doutrinador tem que ser pessoa que realmente aceite as realidades espirituais e viva sobre essa situação, que ele tenha realmente essa ideia, que essa fé realmente esteja transformando ele. E outra coisa também é a questão do amor pelos semelhantes, porque na hora de falar com o espírito, a melhor linguagem, a linguagem que convence, é a linguagem do amor. Sem amor, você não vai mudar os sentimentos de ninguém. Então, a hora que você estiver falando com o espírito, e você estiver falando algo que você não consegue viver, aquelas palavras vão ser palavras vãs. Lembram daquela epístola de Paulo, da carta aos Coríntios, capítulo 13, ele diz lá, ainda que eu fale a linguagem dos homens e dos anjos, sem amor, nada serei. Então, na hora de uma doutrinação, lembre-se, você vai ser o primeiro contato com esse espírito.
vai esclarecer ele. Então, haja com amor, trate ele como irmão. Não sei se todos já assistiram o filme do Divaldo Franco, né? O Divaldo Mensageiro. Tem um momento em que aparece uma doutrina, uma das cenas aparece uma doutrinação de um espírito, em que uma pessoa estava tentando doutrinar o espírito, mas estava faltando amor. E aí trocou o seu doutrinador, uma senhora passou a doutriná-lo, mas ela falou palavras de amor e convenceu aquele espírito. Aquele espírito mudou. O amor é muito importante. Segue. Isso aqui, esta obra, Como Doutrinar os Espíritos, ele está no blog nosso, lá no item 5, ali consultar ou baixar aulas e materiais do curso, no item 5, palestras, livros, entrevistas, esse material, Como Doutrinar os Espíritos, está lá, no item 5. Então, é só acessar ali e baixar também. Esse material é um material muito bom, porque ele fala das diversidades de tipos de espíritos e as formas como o doutrinador deve doutrinar. Então, é muito extenso o material, mas é muito bom. Então, recomendo vocês entrarem e baixarem, né, lá no blog, esse material. Segue. Edivaldo, aproveitando aqui, nesse meio tempo aí houve um diálogo de espíritos aqui na nossa live. Os espíritos começaram a conversar aqui, espíritos encarnados. Vou dar uma resumida aqui do bate-papo para você fazer as suas considerações. O Jorge, com base naquela pergunta que a Leia fez lá a respeito da quantidade de comunicações dada, o Jorge perguntou assim: o médium pode receber quase sem intervalo outro espírito? Aí você mais ou menos comentou, mas aí ele complementou dizendo, no caso, na situação, ele disse assim: quando o médium não consegue, por algum motivo, controlar o segundo espírito. Porque você ali explicou, né, que sempre você teria mais de um médium e tentar alternar as comunicações. Mas aí ele colocou a situação em que o médium não consegue, ele próprio, segurar a comunicação e acaba dando uma comunicação após a outra. Duas considerações vamos fazer. A primeira é que eu falei da situação ideal, que seria o médium revezar com o outro, para poder ter um intervalo entre uma comunicação e outra. Mas só que isso não é uma regra. Pode o médium ter várias comunicações seguidas, sem problema nenhum. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é, você falou ali, o médium não conseguiu controlar o espírito e ele comunicou. Aí já é diferente. Uhum. Todo médium que tem autoridade moral, ele consegue controlar os espíritos. Lembra? Isso nós estudamos lá no Somos Todos Médiuns. Então, você pode ter comunicações na sequência, mas você controlando os espíritos. Agora, se o espírito vem e ele te obriga a comunicar, aí tem que ser feita uma avaliação do que é que está acontecendo. O que precisa ser feito para que essa situação não aconteça mais. O médium, ele tem que ter a situação ideal. O médium tem que ter o controle das comunicações. Se ele não está tendo controle, alguma situação não está correta. Porque senão nós estamos voltando a antes da era da doutrina espírita, quando a gente não tinha controle sobre a mediunidade. E a doutrina espírita veio exatamente para mostrar para nós que a mediunidade pode ser controlada. E daí, ainda no mesmo assunto, na mesma direção, o Divonzir disse assim:
a educação do médium é muito importante. E daí a Leia complementou dizendo assim, por isso temos que estudar para aprender a educar a mediunidade. Perfeito. Aí nós temos já a segunda aula nossa, que nós, também já está gravada, está no canal do YouTube, né, do Mensageiros, é uma aula falando sobre orientação e educação mediúnica. O quanto é importante o médium ter orientação. O médium, para participar de um grupo mediúnico, ele tem que estudar. A gente vai falar disso para frente. Ele tem que estudar. Ele tem que ter conhecimento. É a mesma coisa que se eu vou dirigir um carro e não tenho conhecimento, falta habilidade, eu vou causar um acidente. Então, a mediunidade, é claro que é uma analogia bem, né? Mas se eu não tiver conhecimento do que eu estou fazendo, eu vou causar um monte de transtornos durante uma reunião, que não é ideal. Vou acabar sofrendo. Aí a médium vai dizer, não, mas a mediunidade me fez sofrer. Não. É o desconhecimento sobre como controlar a mediunidade que está me fazendo sofrer. Aí tem uma outra questão aqui da Celi. Vamos lá. Coloca aí para você. Como médium, é normal ter resistência ao atendimento de um espírito específico? Tenho consequências por negar o atendimento? Veja assim, nós, sempre que um espírito, nós falamos disso até na questão da intuição, lembra? O espírito às vezes se aproxima de nós, causa em nós uma sensação, uma impressão desagradável. O que a gente tem que fazer naquele momento? A gente percebeu, não deve absorver aquela sensação, mas perceber e imediatamente entrar em estado de prece ajudando. Pai, um irmão acabou de fazer contato comigo, eu percebi que esse irmão está muito revoltado, ou muito em estado de sofrimento, muito angustiado. Estou fazendo agora para ele. Quero fazer uma oração. Queria que os espíritos amigos que estão à nossa volta o ajudassem também. E nesse instante, nessa oração, a gente vê que aquela sensação desagradável, aquele mal-estar começa a diminuir. Por quê? Porque o espírito já começou a melhorar. Então, como médium, é normal ter resistência ao atendimento de um espírito específico, não devemos ter resistência. O que a gente deve fazer? Se eu percebo que o espírito está ali, mas eu não estou tendo condições de permitir que ele venha através da psicofonia comigo, eu, pelo menos, que use da intuição para orientá-lo, acalmá-lo, para que num futuro que ele seja mais calmo, eu possa permitir que ele venha conversar comigo. O que eu não posso é dizer, não quero, vou resistir e não vou te ajudar. Aí, esse não é um trabalho de um médium que está agindo em nome do nosso Mestre Jesus, né? Tem uma pergunta bem interessante aqui do Carlos, Edivaldo. Vamos lá. Por que uma casa espírita, mesmo depois de anos de estudo, não consegue montar um grupo mediúnico? Seria por medo, ou excesso de zelo dos encarnados, ou influência espiritual? Eu diria que cada caso é um caso. Sempre que aquele trabalho há uma necessidade, por mais que nós encarnados queira resistir, não iríamos conseguir. Então, muitas vezes, quando você quer montar o grupo e você não encontra as pessoas ideais, é melhor não ter um grupo do que ter um grupo ainda muito heterogêneo, que daí o problema ia ser pior. Então, tudo ao seu tempo e a sua hora, né? Então, quando o momento for realmente que tenha pessoas preparadas, aquilo vai acontecer de uma forma natural. Vocês podem montar um grupo, monte grupo de estudo primeiro, grupo mediúnico, vão lá e estudem.
E gradativamente esse grupo vai se transformando daí em grupo de reunião mediúnica de comunicações também. Edivaldo, só colocar um comentário do Divonzir. O Divonzir disse que a disciplina é muito importante e que, principalmente, é a disciplina fora da casa espírita, que não basta que o médium seja disciplinado, seja, né, tenha uma conduta moral ilibada só dentro da casa espírita e não fora, né? Então, um comentário do Divonzir. Os espíritos estão em toda parte e eles nos acompanham muitas vezes. Então, se você só é bonzinho dentro da casa espírita, isso não vai funcionar. O André pergunta das características que você colocou para o doutrinador lá, se o amor seria a mais difícil. O que você acha, Edivaldo? Eu diria assim que é uma característica que ele tem que ter, agir com amor. Eu não acho que é a mais difícil. Eu acho que é um conjunto todo. Agora, se ele tem aquilo que o Paulo falou, mesmo que eu conheça a língua dos anjos, dos homens, mesmo que eu conheça toda a doutrina espírita, se eu não tiver amor, de nada adianta. Então, o amor é essencial para a doutrinação de um espírito. Sem amor, né, ele se torna inócuo, tudo que eu falar para o espírito. Então, vai depender da vontade daquela pessoa, né? O que a Andrea falou aí, sem amor, sem evangelho, é apenas fenômeno. É isso mesmo. Uma outra colocação aqui do Jorge, para a gente andar um pouquinho, senão deixamos o Edivaldo. Quando o médium está fora da casa espírita e o espírito se aproxima, o que se deve fazer? Já que não tem o doutrinador no momento. Quero dizer, apenas se aproximar do médium e não incorporar. Essa é aquela questão que até nós falamos muito na reunião anterior, que somos todos médios. Nós somos, mesmo sendo médio de psicofonia, nós também somos médio de intuição, de percepção e de inspiração. Quando a gente perceber que tem um espírito necessitado em volta de nós, se aproximando de nós, vamos perceber e não absorver. Se eu sou médio de psicofonia e deixar absorver, de repente aquele espírito vai se comunicar através de mim e aí a coisa complica. Então, no momento que eu perceber aquele espírito, eu fazer a prece, lembra? Entrar em estado de prece, fazer a prece, pedindo ajuda, socorro para aquele irmão, para aquele espírito. Então, estou fora, lá no trabalho, na rua, onde estiver, senti uma aproximação, fazer uma prece em direção àquele irmão, para que ele se acalme, e muitas vezes a prece faz com que, na verdade, ali seria uma urgência. Aí aquele espírito que estava com aquele mal-estar muito grande, ele acompanhando a nossa prece, ele dilui um monte das energias negativas que estavam com ele se acalma, e muitas vezes ele vai estar apto a olhar os espíritos que estavam próximo a ele, que ele não enxergava antes, e já acompanha esses irmãos, esses espíritos, e é levado para um socorro. E aí, tranquilo. Não precisamos, né, nos preocupar, porque aquele irmão foi atendido. Então, sempre estar atento com as nossas percepções e agir, sem precisar absorver, só percebendo a sensação. A última questão aqui, a Leia pergunta sobre tocar no médium, o doutrinador. Na verdade, isso não tem necessidade. Isso é algo que, dentro das técnicas de doutrinação, não é uma técnica recomendada, porque o médium estaria em concentração, no estado de desprendimento, e o que vai, naquele momento, ser muito necessário do doutrinador é o seu conhecimento, a sua autoridade moral, o seu amor
para poder, no diálogo, convencer aquele espírito a mudar o seu estado, a sair daquela situação. Encostar no médium não seria, não é o médium que é o problema é o espírito. Então, não é a técnica recomendada. Tá bem, vamos andar então agora de volta. Vamos lá. Bom, então nós falamos até agora, né, da formação do grupo mediúnico, da quantidade, quem participa. Agora, quem que pode participar de um grupo mediúnico? Então, os pré-requisitos para participar da reunião mediúnica. Bom, a primeira condição a ser considerada é que a pessoa faça parte do quadro de trabalhadores da casa espírita. Já vi muitas pessoas procurar casas espíritas e dizer assim, olha, eu não vou poder participar da casa espírita, mas que dia que é a reunião mediúnica eu venho. Não serve. Por quê? Porque cada casa espírita tem a sua organização, tem as suas regras. Então, todo mundo tem que obedecer igual. E o médium que vai participar de um trabalho de mediúnico, ele não pode ficar só na prática, ele também tem que se atualizar na teoria, no conhecimento, porque a doutrina espírita é dinâmica. Ela, todo dia, toda hora, está surgindo ensinamentos novos. Então, a gente tem que participar também de estudos. Então, participar da casa espírita. Não se pode admitir ninguém em nenhum trabalho dessa natureza se não fizer parte da equipe de tarefeiros. Tem que estar integrado na casa espírita, participando de várias atividades. Segue. Opa. Então, o simples fato de ser médium não credencia ninguém a trabalhar nas sessões espíritas de intercâmbio espiritual. Então, como todos nós somos médios, na verdade, mas tem médios que ele, além de intuição, inspiração e percepção, ele também é de psicofonia, é de psicografia, é vidente, e ele muitas vezes acha que, por isso, ele já pode participar diretamente de um trabalho de intercâmbio espiritual. E não é bem assim. Não é o simples fato de ser médico que credencia. Ele tem que se preparar, estudar. Nós falamos há pouco ali, né? Ele tem que orientar e educar a sua mediunidade primeiro, para depois participar da reunião de intercâmbio mediúnico. Sendo, então, um trabalhador do centro, deve estar inserido nas reuniões de estudo, para que possa se instruir sobre a doutrina que professa, no caso, a doutrina espírita. O trabalhador que estuda não se instrui está, portanto, despreparado para desempenhar tão grave tarefa. Então, a pessoa que não quer estudar mais e só quer participar da parte prática, é uma pessoa que está despreparada para dar continuidade à sua tarefa. Agora há pouco, né, foi perguntado para nós que o amor é a parte mais difícil. Então, todos os médios que atendem uma atividade, que participam de uma atividade mediúnica, devem ter, né, muito amor naquela atividade, no que ele faz. E a pessoa que não fica se preparando, ela não ama o que ela está fazendo ali. Ela não estuda, porque eu devo buscar fazer o melhor sempre para quem está ali. Então, a pessoa que não se instrui, ela não está credenciada a continuar participando. Segue. Bom, então a gente viu que para a pessoa participar de um grupo, de grupo mediúnico, ela tem que fazer parte da casa e estudar sempre. E os espíritos, o que os espíritos fazem nós falamos da parte material, e os espíritos o que fazem? Vamos falar um pouquinho dos espíritos agora numa reunião mediúnica. Voltamos no livro Diálogo com as Sombras, na página 100, Os Orientadores. Então, nesse livro, diz para nós assim, que o trabalho mediúnico obedece a planejamentos cuidadosos,
cuja vastidão e seriedade nem podemos alcançar para entender. São os espíritos preparadores das tarefas específicas do grupo, e são eles que se incumbem de dar continuidade ao serviço depois que o espírito necessitado é atendido. Sabemos muito bem que a maior parte do trabalho, a mais delicada e de maior responsabilidade, é feita no mundo espiritual. Então, nós fazemos a nossa parte do grupo material, do grupo de encarnados, numa atividade mediúnica, é estarmos preparados, é nos preparar para ir lá para a reunião. Ter conhecimento, desenvolver amor, desenvolver responsabilidades, disciplinas. Essa é a nossa parte. O restante é a equipe espiritual que coordena todo o trabalho. Quem vai comunicar, a sequência. Então, quando uma das perguntas que foi feita, e quando o médium ele permite? Então, quando o médium fica dando uma comunicação atrás da outra porque não tem controle, então, na verdade, esse médium está atrapalhando o controle da equipe espiritual, que tinha programado de uma forma, e o médium está lá permitindo que um espírito comunique atrás do outro. Então, a equipe espiritual não iria programar dessa forma, né, que o médium ficasse comunicando um atrás do outro sem descanso. Isso não faz bem. Então, a equipe espiritual é a que faz todo o planejamento para a reunião, é a que traz os espíritos, a que permite que os espíritos cheguem ali naquela reunião. Então, tudo é providenciado por eles. Nós só temos que fazer com que aquilo aconteça. Segue. Os espíritos desarvorados, seja por que razão for, já vêm para a manifestação mediúnica com um certo preparo prévio. Eu sempre tenho dito, em nenhuma comunicação mediúnica, em nenhum trabalho mediúnico, acontece qualquer coisa de improviso. O espírito estava passando lá na rua e alguém trouxe ele para dentro da reunião, mas vem aqui comunicar. Não, não é assim que acontece. Tudo é preparado. O espírito, mesmo que ele seja um obsessor, como está aqui um desarvorado, né? Um revoltado, ele, quando entra dentro dos limites de uma casa espírita que tem um cinturão energético de proteção, ele recebe um preparo prévio para estar ali. Os benfeitores espirituais é que se incumbiram de localizá-los, desalojá-los de suas posições, muitas vezes tidas por inatacáveis, para trazê-los até nós. Mas aquele espírito, quando chegou ali, ele não vai comunicar já na primeira oportunidade. Ele vai receber um tratamento, daqui a pouco eu vou mostrar mais sobre isso. Ele vai receber um tratamento até ter condições de comunicar. Segue. Aí, durante a noite, enquanto nós adormecemos, nós médios encarnados, né? Nossos espíritos desprendidos, parcialmente libertos, juntamos-nos aos benfeitores para o preparo das futuras tarefas mediúnicas. Então, muitas vezes, os espíritos, né, que estão atuando no plano espiritual, eles vão atrás das entidades, ver aquele que precisa ser, né, orientado, esclarecido, tirado daquela situação que se encontra. E aí, muitos de nós são levados juntos durante o nosso estado de sono, para que nós já vá fazendo uma harmonização, um entendimento com aquele espírito, para que quando ele venha para a reunião, nós já estejamos, né, mais aproximados daquele espírito, e aí ele começa a sentir mais confiança, porque já nos conhece de alguma forma. Então, nós descemos junto com as equipes espirituais, as profundezas da dor, muitas vezes realizamos com eles autênticas sessões em pleno espaço, para o tratamento preliminar desses companheiros já selecionados, que vão vir para a experiência mediúnica.
Então, muitas vezes, a gente participa desse planejamento das reuniões, para que quando esse espírito esteja presente, a gente já tenha alguma afinidade com ele, para que ele possa se comunicar através de nós. Eu estou lendo isso aqui porque é muito importante isso aqui, né? Os benfeitores assistem à sessão. Então, durante uma reunião mediúnica, os benfeitores estão ali assistindo, cuidando, zelando, socorrem-nos com seus recursos, fazem-nos pequenas recomendações, ou dão indicações através da intuição, ou da mediunidade ostensiva de algum companheiro. Por isso que é importante nós cuidar da intuição, da nossa inspiração, para que, se eles estão ali olhando e vendo o que precisa. Então, se nós estivermos na mesma ideia, no mesmo homogêneos, todos homogêneos, no mesmo pensamento, mesmo ideal, é mais fácil dos espíritos nos ajudarem. Encerrada aquela sessão, eles vão recolher todos os companheiros aflitos que vieram àquela reunião e vão prosseguir o atendimento deles. Vamos lembrar que a casa espírita, ela não é só a construção física que nós enxergamos. Geralmente é um grande edifício ali, com vários apartamentos para que os espíritos fiquem ali internados. Então, durante a reunião mediúnica, muitos vêm para a reunião, mas não precisa comunicar. Vêm para ir absorvendo, vendo e se orientando. Eu sempre falo de uma situação em que eu estava sendo doutrinador de uma reunião e durante a doutrinação de uma entidade, de um irmãozinho, de repente me abriu a parte da vidência. E eu observei que naquela reunião, naquela sala, havia mais de 200 espíritos presentes. E a hora que eu terminei de fazer a doutrinação daquele irmão, daquele espírito sofredor, naquele instante que ele começou a ser levado pelos irmãos espirituais, mais ou menos uns 50, 60 outros espíritos que também entenderam a mesma situação que aquele estava passando, entenderam o que tinha que fazer e se encaminharam juntos. Então, uma doutrinação, às vezes, vale para centenas de outros que estão ali presentes. E aí, esses espíritos é que fazem todo esse recolhimento para terminar de fazer a orientação, o atendimento que eles são necessários. Então, os espíritos arrependidos e dispostos à recuperação são levados a centro de reeducação e tratamento, entregues a outras equipes espirituais já adestradas para esse tipo de encargo, enquanto a tarefa no grupo mediúnico prossegue. Aí vem o outro espírito comunicar. E assim, né, aquela sessão uma parte do que precisava já foi encaminhada. Segue. Agora, a gente vai ver uma coisa muito interessante aqui. A gente vai falar da influência moral dos médiuns na reunião mediúnica. A gente vai falar de 3 situações aqui. Bom, a primeira, só deixa eu lembrar isso aqui. Possuir a mediunidade não depende de qualidade moral. Pode deixar ali. Não depende da qualidade moral. Qualquer pessoa tem mediunidade. Todos nós somos médiuns. Agora, o uso da qualidade, né, da mediunidade depende da qualidade moral. E isso, então, a qualidade moral vai exercer influência sobre os espíritos que se comunicarem por nosso intermédio. Então, possuir a mediunidade não depende da qualidade, mas o uso que eu fizer da qualidade moral vai influenciar em tudo que acontecer na reunião mediúnica. Por isso que a minha moral é importante durante esse processo. Segue. Aqui agora eu queria mostrar 3 situações para vocês verem a importância de um grupo mediúnico. Aqui são vários quadrinhos que vai aparecer, mas preste atenção assim. Primeiro, segura um pouquinho.
Isso. Nós vemos aqui que na primeira fase, os espíritos sofredores não conseguem perceber os espíritos que querem lhes ajudar, mas enxergam a nós encarnados. Então, vemos espíritos revoltados, angustiados, presos a alguma coisa, a mágoa, rancor, raiva. Então, os espíritos estão lá pelo mundo espiritual em algum lugar sofrendo. Aí, durante a noite, muitas vezes a gente acompanha as equipes espirituais, vai a esses locais para buscar esses espíritos. Agora sim, a próxima. Na segunda fase, então, um desses espíritos que está ali aceitou vir para a reunião mediúnica. Então, o espírito chegou ali, ele só recebe permissão para adentrar a casa espírita quando aceita todas as condições para uma comunicação de respeito e comportamento. O espírito, ele é preparado por várias reuniões, por algum tempo, antes de estar apto à comunicação mediúnica. Os espíritos bons que estão ajudando durante a reunião mediúnica ficam com o seu perispírito mais adensado, e aí os espíritos sofredores acham que eles são encarnados. Por que esses espíritos não se adensaram lá naquela região onde estava o sofrimento deles? Lá onde viviam aqueles espíritos sofredores, não era conveniente que esses espíritos bons adensassem o seu perispírito, porque ocorreria vários problemas. A gente encontra isso nas obras de André Luiz, que os espíritos bons, eles evitam se adensar em regiões umbralinas. Mas durante uma reunião mediúnica, eles ficam mais adensados, e aí esses espíritos sofredores conseguem vê-los. Então, a gente está vendo ali que, nessa segunda fase, o espírito chegou na casa espírita e está começando a ser orientado de como que ele deve continuar o seu processo. Mais um toquezinho. Depois de um certo tempo, ele começa a receber várias cargas energéticas, e com isso ele vai ficando cada vez menos denso, vai ficar, aqueles fluidos mais negativos vai começando a ficarem mais leves. Então, nessa terceira fase, ele já está bem melhor do que quando ele chegou. E lembrando, aqui nós estamos falando de uma comunicação mediúnica através de médiuns e grupo bom. Mais um enter. Aí, ó. Já estamos na quarta, veja quantas fases o espírito passou para chegar aqui, ó. Após essa na quarta fase, né? Após essa fase de energização, que foi a terceira, os espíritos auxiliares aproximam o espírito que irá se manifestar e fazem a ligação da sua mente perispiritual aos órgãos sensórios do médium. Então, aqui agora, os espíritos, como a gente viu ali na descrição do Diálogo das Sombras, eles fazem todas as ligações, os espíritos que coordenam o trabalho, com o médium, e aí começa toda uma simbiose energética, o médium vai estar equilibrado, o médium vai estar bom, e vai começar a passar energia boa para o espírito, ele absorve a energia do espírito, transforma em energia boa, ali está o símbolo da reciclagem, né? Com isso, o espírito vai se sentir calmo, tranquilo. Comunicação através de um grupo mediúnico bom. Mais um enter. Na quinta fase, então, se o médium e o grupo são moralmente equilibrados, irão manter o domínio energético sobre o espírito durante o transcorrer da manifestação, irão contribuir de maneira significativa para o reequilíbrio do espírito, e o seu encaminhamento para uma recuperação no hospital espiritual vai acontecer normalmente. Então, na quinta fase, o espírito já foi recolhido e está lá sendo tratado no plano espiritual, como a gente viu a descrição ali no Diálogo com as Sombras. Essa é a situação em que os médiuns têm uma influência moral muito boa sobre o espírito. Vamos seguir? Agora nós já estamos aqui num outro momento.
Comunicação mediúnica através de médium e grupo esforçados, que não, né, se esforçam, mas ainda não é o ideal. O ideal é aquela a situação anterior que a gente viu ali. Então, vamos ver. Ali na terceira fase, o espírito recebeu bastante carga de energia, ficou menos denso, e a hora que se ligou com o médium, veja o que aconteceu. Ele escureceu de novo. Então, após essa fase de energização espiritual, os espíritos auxiliares aproximaram o espírito que queria se manifestar, fizeram ligação ali e tal. Só que o médium que está comunicando com o espírito, em vez de passar energia melhor para o espírito se manter menos denso, ele escureceu de novo, ele ficou denso de volta. O que será que está acontecendo ali? Dá mais um enter, né? Se o médium e o grupo têm dificuldades morais, irão passar energia negativa, que irá provocar reações de sofrimento ao espírito, que por sua vez irá repassá-las ao médium. Então, nesse caso aqui, como não existe uma situação moral boa do médium e do grupo, eles passaram energia negativa para o espírito, e o espírito passou a dominar a comunicação. Com isso, houve muito sofrimento do médium e do próprio espírito, e muita dificuldade na doutrinação dele. O seu encaminhamento, né, foi muito difícil para uma recuperação espiritual. Então, a gente vê muito isso acontecendo na casa espírita. O espírito é encaminhado, vai ser ajudado, mas com muita dificuldade, com muito esforço. Aonde que está o problema? Na questão moral. Influência moral do médium e do grupo sobre o espírito. Até chegar na terceira fase ali, o espírito estava sendo aliviado das energias negativas. E a hora que se ligou com o médium, voltou a ter a carga de energia negativa. Porque o grupo e o médium não ajudaram. Vamos ver a última e pior situação, então, agora. Agora percebam que, além do espírito ficar agora, ali na quarta fase, além do espírito ficar novamente densificado com energia negativa, ele está, né, ali com sentimentos e pensamentos através de revolta. E aí, nós estamos falando agora de uma comunicação mediúnica através de um médium e grupo imperfeito. Grupo que não estuda, que não se ajuda, não fazem nada para se ajudarem, né? Coloca ali para nós mais um enter ali. Isso. Nesse caso, o médium e o grupo não se mantêm moralmente equilibrados e irão passar energia negativa que irá fortalecer o espírito. O espírito foi acalmado, chegou, né, na casa espírita, e aí, de repente, quando comunicou, ficou revoltado, ficou agressivo. E aí alguém vai dizer assim, porque o espírito é assim mesmo, é violento. Não, ele foi preparado para comunicar ali. Ele se tornou violento porque recebeu uma carga de energia negativa que voltou a fortalecer ele. Esse espírito se tornou forte energeticamente e o médium perdeu todo o domínio sobre esse espírito. Aí esse espírito faz um barulho enorme durante a comunicação, ocasionando comunicações muito desagradáveis, de natureza grosseiras ou frívolas. O espírito não consegue seu equilíbrio e dificilmente aceita o seu encaminhamento e acaba voltando para o lugar onde se encontrava antes. Ele não vai ser encaminhado, ele não vai conseguir que os médios ali, o grupo, ajudem ele, e ele vai voltar lá onde que ele estava. Agora, a culpa foi de quem aí? Desse espírito, da equipe espiritual ou dos médios que participam do grupo? Por isso que é importante as pessoas terem qualificação
orientação e educação mediúnica para ir para um trabalho mediúnico, porque senão nós vamos se tornar improdutivos. O ideal é formar, então, grupos homogêneos, grupos que consigam trabalhar e se ajudar e ajudar a espiritualidade. Antes de comunicar, todo o espírito passa por um processo de orientação. Agora, as imperfeições morais dos médiuns fazem com que os espíritos voltem a ter problemas energéticos. Próxima. Diga. Valdo, nesse caso aí, a equipe espiritual não vai começar a deixar de levar espíritos para o trabalho mediúnico com um grupo assim? Não tenha dúvida que isso, quando o grupo começa a não ajudar, a não participar, a tendência é que essa equipe espiritual comece a não colocar mais espíritos para se comunicarem. Por quê? Porque cada vez que faz isso, o espírito volta para, né, a situação anterior. Então, por isso que muitas vezes, numa reunião mediúnica, começam a diminuir até cessar as comunicações. E aí sempre é bom, né, rever isso. Eu já tive a oportunidade de participar de situação desse tipo, e quando a gente falou assim, olha, acho que vamos ter que estudar, vamos fazer uma avaliação entre cada um de nós, ver no que precisamos melhorar, eu consegui um monte de pessoas que acharam que eu estava obsedado, né? Porque o problema não era com eles. Então, os médios melindrosos, cheios de orgulho, que daí não aceitam que eles têm que melhorar. Mas era evidente o que estava acontecendo. Imagina uma comunicação que o espírito bate na mesa, que faz um barulho enorme. Não é isso que acontece numa comunicação onde tem um grupo orientado. O espírito, antes de comunicar, ele estava calminho. E como é que ele ficou agressivo? Porque ele recebeu uma carga energética de volta. Aqui eu coloquei assim uma situação para nós avaliar assim, se nós participamos de grupos mediúnicos, um nível 100, para nós ficar o ideal, a melhor reunião mediúnica é quando todos os componentes têm simpatia entre si, quando todos se esforçam para fazer a reforma íntima permanentemente, não há melindrosos, o domínio de todas as comunicações é do médium, esse é o nível ideal. O nível aceitável é quando a maioria dos componentes tem simpatia entre si. No anterior era todos, aqui quando a maioria se esforça para fazer a reforma íntima, poucos, mas existem melindrosos, embora o domínio das comunicações seja dos médios, há certa dificuldade, esse é aquele imperfeito que eu falei lá, lembra? Razoável, a metade dos componentes não tem simpatia entre si, a metade, né, se esforça para fazer a reforma íntima, a metade são melindrosos. Imagina a produção de um grupo assim. Inadmissível é quando a maioria entre si não se dá, quando a maioria não faz reforma íntima, quando a maioria são melindrosos, quando a maioria das comunicações são os espíritos que dominam. É inadmissível. Então, o ideal é nós conseguir aquele nível 100 lá, né? Na pior das hipóteses, é ali o aceitável, quando pelo menos a maioria que participa do grupo está, né, tentando fazer alguma coisa melhor. Rapidinho aqui, Edivaldo, eu vou te pôr 3 perguntinhas, tá? Tá. Primeiro do Jorge, ele quer saber a diferença da reunião espírita com a desobsessão, reunião de desobsessão. Bom, a reunião espírita que você se refere, né, a reunião mediúnica espírita, ela é feita para atender e dar esclarecimento a espíritos sofredores, espíritos revoltados, ali com uma situação. E a reunião de desobsessão é para os espíritos que estão perseguindo algum encarnado, buscando, né, fazer a justiça de alguma forma. Na reunião espírita, ela seria algo
que os médiuns, eles devem ter todos os requisitos morais para fazer um bom trabalho. O que muda para uma reunião de desobsessão? Aí, para uma reunião de desobsessão, os médiuns vão obrigatoriamente todos ter que ter o melhor possível comportamento, principalmente a questão moral, porque os espíritos vão passar a nos acompanhar passo a passo durante o dia. Sempre que você inicia um processo de desobsessão, aquela entidade nunca está sozinha. Então, eles começam a nos acompanhar. Na reunião espírita, isso não acontece. A gente está ajudando, está auxiliando. Então, você tem que ter requisito para participar da reunião. Mas numa reunião de desobsessão, você tem que ter muito mais cuidado com a tua conduta, o teu comportamento, porque eles vão nos acompanhar. Então, é prudente que quem participe de trabalho de desobsessão sejam pessoas que realmente tenham domínio amplo sobre o seu comportamento. Uma outra questão, a Raquel está nos perguntando, a reunião já está se encerrando e o espírito quer dar comunicação, dizendo que precisava falar. Então, aí é uma questão... O espírito tem essa liberdade de... Não. Aí é a questão. Quem coordena a atividade é a equipe espiritual. Se esse espírito está dizendo que precisa falar, tem que avaliar o que ele quer. Se ele fala e rapidamente ele diz o que quer e recebe a orientação e vai, é tranquilo, né? Não é problema passar alguns minutinhos do horário. Agora, se ele diz que precisava falar e fica enrolando e não aceita orientação, tenho certeza absoluta que não estava prevista a comunicação dele e ele está ali tumultuando a atividade, o que não é aconselhável. Então, tem que sempre ter cuidado com essa questão. Então, se o espírito está comunicando e já no final e começa a não aceitar a orientação, a gente tem que, com muito amor, com muito tato, orientar ele, olha, a equipe espiritual também tem compromisso, muitos têm compromissos, nós vamos te aguardar na próxima reunião, se for permitido, você vai voltar conosco aqui. Neste momento, a equipe espiritual vai te ajudar, vai te orientar naquilo que for possível. Nós aqui já, né? Então, isso se perceber que o espírito, ele está querendo tumultuar. Porque se o espírito precisa falar, só desabafar e receber uma orientação e aceita, isso não teria problema nenhum. Agora, quando ele começa a causar problema, é porque não era previsto ele comunicar e ele interferiu, ele aproveitou-se do médium que não estava vigilante. E, por fim, aqui o André está perguntando se pode ter prejudicado no trabalho mediúnico, ou encarnado ou desencarnado. Eu diria que a gente vai ver lá no final, mas eu diria que não existe como ninguém ser prejudicado de alguma forma durante uma reunião. Porque a reunião é uma atividade para praticar o bem. É onde a gente vai fazer muita caridade. Então, com isso, não existe como a pessoa se prejudicar. O que pode acontecer é de pessoas que não vão estar prontas para trabalhar daquela forma. Então, ela vai se sentir, de alguma forma, prejudicada, né? Mas não tem por que o trabalho mediúnico causar dano a ninguém. Bom, vamos falar agora das fases do envolvimento mediúnico. Então, como é que é essa história de como é que um espírito chega a comunicar conosco? Como é que acontece? Vamos lá. Então, uma primeira fase do espírito para se comunicar chama afinidade fluídica espiritual. Por isso que numa reunião, o espírito não chega já e vai comunicar numa primeira reunião.
Ele precisa fazer afinidade fluídica e espiritual. Então, existem espíritos que participam de várias situações antes de comunicar, várias reuniões antes de comunicar. A primeira situação é o médium que vai ajudar aquele espírito ir acompanhando as equipes espirituais lá onde aquele espírito se encontra. Aqui eu coloquei 2 figurinhas para a gente ir entendendo. O espírito estava, né, era desfigurado até, bem obsessor, bem sofredor. E aí, a médium dormiu, orientado por um espírito elevado, foi levado até ele. Então, nos primeiros momentos, nas primeiras situações, as primeiras oportunidades que houve esse encontro, foi tudo energeticamente. Então, energeticamente, através de passe, através de vibrações, orientando esse espírito, que muitas vezes nem percebia que estava acontecendo isso em volta dele. E aí passou um pouco de tempo, alguns dias depois, e esse espírito já começou a melhorar, e aí já percebeu que existia alguém querendo ajudá-lo, já conseguiu enxergar o médium encarnado, mas durante o estado de sono, no plano espiritual. Ele não enxergava, e não enxergou nesse momento, os espíritos de luz que estavam ajudando. Então, dessa forma, já houve a afinidade fluídica e espiritual do médium. Essa é a primeira fase. Na segunda fase, já é a fase de aproximação da entidade. O espírito começou a frequentar a reunião mediúnica, começou a participar, isso que eu falo, né? O espírito começa a participar da reunião mediúnica. Ele não chega na primeira reunião já comunicando. Isso é muito raro. E aí, aquele médium já começa a perceber a presença daquele espírito na reunião. Ele começa a sentir. Mas o espírito ainda não vai comunicar, mas já começa a ser percebido. Essa é a segunda fase, a fase de aproximação. E a terceira, a de aceitabilidade do espírito comunicante. O médium começa a se afinizar com o espírito, pressentindo que vai ocorrer uma comunicação. Então, o espírito já é trazido várias vezes pelos orientadores espirituais, aproximando o médium, e o médium concentrado, já começa, o seu perispírito se desprende, ele já começa a perceber que existe já uma aproximação espiritual com alguma entidade, com algum espírito comunicante. Ele já começa até a sentir sensações diferentes, como se fosse outra pessoa, e começa a perceber, então, a presença próxima ali. Ainda não comunica, mas já começa a ficar próximo. E a quarta e última fase é essa fase de incorporação mediúnica, a fase da psicofonia. Então, já houve harmonização nas vibrações, pensamentos, ajustes de toda a constituição dos organismos, está tudo pronto para ocorrer a manifestação. Então, nessa reunião agora, nessa quarta fase, vai ocorrer a comunicação. É quando os espíritos auxiliares aproximam esse espírito que irá se manifestar no médium, né? E fazem a sua ligação da mente do espírito, né, a mente perispiritual desse espírito, aos órgãos sensórios da fala do médium. E aí, o espírito fala através do médium. Vejam como não é tudo, não existe improviso na espiritualidade. Agora, a questão do controle dos excessos. Lembra que nós falamos, bater na mesa, né? Quando que isso acontece e por que acontece? Nesta revista espírita, chamada Fidelidade Espírita, na página 9, diz assim: embora o médium espírita seja disciplinado e comedido, ao dar passividade à comunicação dos espíritos, sem elevar a voz, nem se agitar, poderá, eventualmente, ocorrer de o espírito precisar se expressar mais livremente, para poder desabafar. E mesmo nesse caso, o médium deve manter o controle sobre a manifestação. Então, essa é a situação que, em alguns momentos, o médium sente um sufocamento, uma ansiedade. Às vezes é necessário que o espírito
esteja mais livre para expressar, mas sem causar uma alteração drástica naquela comunicação. Se as comunicações através do médium forem sempre agitadas, o problema é dele, do médium, e não dos espíritos. Segue. Neste livro chamado Diretrizes de Segurança, de Divaldo Franco e Raul Teixeira, que é um livro espetacular, é um livro de perguntas e respostas, na questão 6 da página 19, a questão é: os médios têm o dever de coibir os excessos de distúrbios da entidade comunicante? E aí a resposta: o médium deve controlar o espírito que se comunica, para que este lhe respeite a instrumentalidade, mesmo porque o espírito não entra no médium. Não existe aquela incorporação de domínio do corpo. É tudo por laços fluídicos. As ligações, né? A gente explicou como isso acontece na reunião lá anterior, a gente vai falar disso para frente também. Então, o médium deve controlar o espírito, e não o espírito controlar o médium durante a comunicação. Próximo, isso. Neste livro, Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica, de Terezinha de Oliveira, nas páginas 39 e 45, o dialogador, que é o doutrinador, também deve conter qualquer abuso do espírito comunicante, que não respeita a integridade do médium e dos participantes da reunião, bem como a dignidade do recinto do trabalho espiritual que ali se executa, e ainda a disciplina do tempo. Então, é o médium, né, que está dando passagem para o espírito de psicofonia, mas o doutrinador também, ele deve não permitir que o espírito se exalte, pedir para ele se acalmar, e tentar fazer um diálogo com todo o respeito. Segue. Edivaldo, Vamos. Eu não sei se nós vamos conseguir. Você quer continuar? Faltam 34 slides, ou você prefere que a gente pule alguma coisa? O que você prefere? Nós já são 10 horas. Eu, por mim, não tem problema, mas depende de você e da tua voz aí. Não, podia fazer o seguinte, então eu dou uma puxada rápido, porque é interessante esses outros assuntos aqui, vai bem rapidinho agora. Então mas acho que mais 10 minutinhos nós conseguimos aqui. E não tem problema, é mais por você e pela tua voz aí, que você já estava meio... assim nós fechamos o ciclo, né? Ó, então fala identidade dos espíritos, está lá no livro dos médios, segunda parte. É importante eu identificar o espírito que se comunica. Então, aqui a gente tem a dizer o seguinte: durante uma comunicação, quando o espírito se comunica, eu não devo tentar saber quem ele é. Não preciso saber quem ele é. O que eu preciso saber é o que ele precisa de ajuda. Pode ir pulando agora. Né? E eu consigo identificar o que ele precisa pela sensação que ele transmite, pela forma que ele está falando, o conteúdo da mensagem, até através de uma vidência. Mas mais pela sensação e pelo conteúdo da mensagem, eu vou identificar o que ele precisa, não quem ele é. Porque nesse momento não me interessa saber quem ele é. Eu preciso saber o que ele precisa. E essas sensações que ele está me passando, eu vou conseguir identificar isso. Segue. Então, até pode, mais uma. Isso aí nós já falamos. Pode ir indo. Então, seria falta de caridade eu tentar descobrir quem ele é. É um espírito sofredor, está ali sofrendo, angustiado, e eu tentando saber quem ele era. Não, primeiro vamos ver o que ele precisa para daí ajudá-lo, né? Ajudá-lo, e depois, se ele quiser falar espontaneamente, aí é problema dele, né? Mas eu não preciso saber quem ele é para poder ajudar. Segue? A questão da invocação dos espíritos. Livro dos Médiuns também. Muitas pessoas falam que não se deve evocar espírito. Está escrito lá na Bíblia que não deve evocar espírito, que Moisés proibiu a evocação.
Então, nós temos a dizer o seguinte: se Moisés proibiu a evocação, é porque essa evocação existia, que os espíritos podiam se comunicar. Então, a doutrina espírita também, ela não aconselha a evocar espíritos. Mas, e se o espírito vir espontaneamente? Não é evocação. Segue? Então, existe evocação direta, quando eu estou tentando... fulano de tal venha comunicar. Evocação indireta é quando, no caso de uma obsessão, espíritos que estão causando influência em tal pessoa venham comunicar conosco. É indireta. Ou, como acontece nas reuniões mediúnicas, a gente se concentra, vai lá, participa, né, faz a prece, se orienta e fica aguardando. Aí os espíritos começam a se manifestar espontaneamente. É isso que a doutrina espírita faz. Segue? Então, Kardec, no início, ele fez algumas evocações, mas, né, no livro Consolador, já fala que nós somos dos que aconselham, não somos dos que aconselham a evocação direta. Então, Kardec fez porque era necessário, ele estava codificando a doutrina. Hoje em dia já não tem mais essa necessidade. Nós não precisamos disso. Segue? Por que não se deve fazer as invocações diretas? Primeiro, são causas pessoais. O espírito pode estar ocupado em uma missão, em uma atividade que ele não pode vir. Ou está passando por uma causa estranha, uma situação, ele está lá em sofrimento enorme, no umbral, em algum lugar, e a gente aqui querendo saber, né, da situação dele. Então, ele não vai conseguir nos atender. Então, existem muitas causas que podem impedir essa evocação direta. Por isso que a gente usa da evocação, né, espontânea. Ou seja, o espírito vem e comunica. A natureza das comunicações. Isso é muito importante, porque existem vários tipos de espíritos. Por isso que João colocou para nós, né, alertando: não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque existe espírito, assim como aqui encarnados, existem pessoas de todo tipo de conhecimento, de personalidade. Quando desencarna, continua sendo igual. Quantos espíritos que às vezes vêm numa reunião tentando se passar por espíritos elevadíssimos, quando nada mais são do que um enganador, alguém que veio ali para brincar com o grupo. Por isso, você precisa sempre avaliar, testar o que ele está dizendo, qual a sensação que ele transmite. Segue? Então, as comunicações, elas podem ser grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Grosseiras quando o espírito é violento, agressivo, e o médium permite que ele seja. Frívolas é quando o espírito vem, né, só fala coisa sem valor nenhum para nós. Próxima. Sérias, aí já são ponderadas, o espírito só falará do que sabe ou do que precisa ser dito. Instrutivas é quando o espírito vem transmitir um conhecimento para nós que é necessário, que nós não tenhamos ainda, né? Segue. Questão de condicionamentos e viciações do médium. Segue. Então, existem muitas coisas que o médium tem. Existia uma época que, antes de comunicar, o médium começava a sentir dar chilique no médium. E isso não é necessário, isso é uma viciação daquele médium. Não precisa fungar, não precisa, né, aumentar a respiração. Isso é um condicionamento ou uma viciação do médium, só para anunciar que ele ia comunicar. Segue? Então, tem médium que começa a fazer um espalhafato e fazer barulho para comunicar. Isso é uma deficiência da sua orientação mediúnica. Segue?
Então, cada espírito que se comunica é um psiquismo diferente do outro, e quando começa a repetir sempre aquela mesma situação a cada comunicação, isso é coisa do médium, é uma deficiência dele. Segue? Segue. Pode pular isso aí. E aí, agora, a questão da ética espírita. O que acontece dentro de uma reunião mediúnica tem que ficar dentro da reunião mediúnica. É como se fosse um consultório médico. Então, tudo que acontece ali naquela reunião, ela deve ficar restrita aos participantes. Eventualmente, na diretoria da casa, com o diretor ou outro, mas não abrir publicamente para informar as pessoas do que está acontecendo na reunião mediúnica. Isso não se deve. Então, por isso que a gente colocou ética dos médiuns. O médium não pode sair falando do que está acontecendo ali dentro. Próxima. Então, é dever moral dos médiuns não comentar sobre os espíritos. Se imagine, um espírito sofredor foi lá para ser orientado. E depois da reunião, os médiuns começarem a falar, veio aquele espírito sofredor que teve aqui, que coisa feia o que ele fez. Isso vai afetar o espírito de alguma forma. As vibrações que nós estamos emanando para eles. Por isso que não se deve ficar comentando. Próxima. Então, existe uma orientação da FEB quanto a reuniões de obsessões, mas vale para todas as reuniões, abster-se de tecer comentários sobre as sessões de assistência a desencarnados, sofredores, de vez que semelhantes procedimentos é falta de caridade para com os espíritos socorridos, que se sentem torturados diante do comentário crescente e malsã em torno do seu infortúnio. Acabei de falar sobre isso, né? Segue. E para fechar, então, agora, considerações finais. No livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 1, atraímos os espíritos que se afinizam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. O médium jamais poderá perder de vista que a simpatia que lhe dispensam os bons espíritos estará na razão direta de seus esforços por afastar-se dos maus. Num seminário que estava sendo feito em São Paulo, pela USE, lá, né, que é a União das Sociedades Espíritas, em 1980, Divaldo Franco declarou que existem pessoas que afirmam gostar das reuniões mediúnicas porque nelas vão fazer a caridade. E aí Divaldo diz o seguinte, que esse pensamento não é correto, porque, na verdade, ali é o lugar onde vamos aprender e receber a caridade. Por quê? Vamos ver na próximo slide. Justificando o seu conceito, Divaldo elucida que o espírito em sofrimento, a quem pressupomos estar socorrendo, é quem está nos fazendo a caridade, porque está dizendo sem palavras, né? Olha o que aconteceu comigo. Ou você muda de comportamento, ou vai acontecer o mesmo com você. Então, por isso que toda reunião mediúnica, a gente diz assim, aquilo lá foi para fulano, para aquele... Não, tudo que acontece na reunião é para nós. Serve de lição para nós também.